E aí, pessoal, tudo bem? Existe um ditado que diz que é preciso uma aldeia para se criar uma criança, mas eu acho que é um corpo inteiro. O que eu quero dizer é que é necessário cada órgão do corpo para se fazer um bebê. Eu posso dizer que é o melhor trabalho em equipe que existe, ou seja, todos os órgãos do corpo trabalhando juntos para apoiar o crescimento e desenvolvimento do feto. E é importante dizer que o corpo da mãe ela não está sacrificando as suas necessidades para apoiar essa gravidez. Então, para fazer isso, todo o sistema do corpo sofre uma quantidade significativa de mudanças. E eu quero saber quais são essas mudanças. E vamos começar pelo sistema cardiovascular, ou seja, o coração e os vasos sanguíneos pelo corpo todo. E você pode começar com o mais básico, que é o nível de sangue, ou seja, o corpo precisa de mais sangue para transportar o oxigênio e nutrientes para o feto. Então, o volume de sangue aumenta de 40% a 50% durante a gravidez. E não é só mais sangue. O coração ele também está trabalhando para fornecer mais eficientemente esse sangue para o feto. Então, por exemplo, o coração bate mais rápido. Ele bate de 10 a 15 vezes mais rápido do que o habitual. Então, o volume de estoque, que é a quantidade de sangue que é bombeada a cada batida do coração, aumenta, o que significa que a quantidade de sangue que é bombeada para fora do coração aumenta a cada minuto também. Em resumo, mais sangue bombeado para fora do coração para atender às demandas do feto. Então, se você tivesse que adivinhar o que acontece com a pressão arterial durante a gravidez, eu acho que você diria que ela aumenta, porque foi isso que eu pensei. Mas, na verdade, ela diminui, e diminui por alguns motivos diferentes. Em primeiro lugar, tem bastante progesterona flutuando no sangue durante a gravidez. E o que a progesterona faz muito bem é relaxar o músculo liso. Isso inclui o músculo liso que envolve todos os vasos sanguíneos. Então, esse relaxamento causa dilatação dos vasos sanguíneos, o que reduz a pressão sanguínea. E essa é a primeira causa da diminuição da pressão arterial durante a gravidez. E a segunda coisa que contribui para essa pressão arterial baixar é a placenta. Eu acho que fica melhor você entender da seguinte maneira. Imagine um prédio e você tem todos os apartamentos com chuveiros que são furados e soltam muita água. A placenta é assim, é um circuito de baixa resistência. E também, quando nós estamos falando do sistema cardiovascular, existe uma síndrome que é chamada de síndrome do hipotenso postural supino. E é estranho nós falarmos de uma síndrome quando nós estamos falando sobre a fisiologia da gravidez, né? Então, deixa eu colocar aqui que é uma síndrome. Mas eu estou falando dessa síndrome porque é algo causado pela fisiologia da gravidez. Então, pense comigo, durante a gravidez, o útero se torna maior, correto? E quando o útero se torna maior, ele pode comprimir a veia cava inferior, e é o que se parece mais ou menos com isso. E aí, a veia cava inferior ela recorre menos sangue das veias do corpo inferior e devolve esse sangue para o coração. Então, a compressão da veia cava inferior significa que nós temos menos sangue empurrando de volta para o coração. E isso significa que menos sangue é bombeado para fora a cada batida do coração. Isso leva a baixa pressão arterial ou hipotensão. E é por isso que nós temos hipotenso aqui. Então, a mulher começa a se sentir leve e ela está prestes a desmaiar, especialmente quando ela está de costas. Porque quando a mulher está de costas, significa que o útero está pressionando a veia cava inferior aqui. Ou seja, uma maior pressão na veia cava inferior aqui. E uma maneira de resolver esse problema é virar a mulher para o lado esquerdo. E isso faz com que o útero se incline para a esquerda, fora da veia cava inferior, o que permite que mais sangue retorne para o coração. Então, essa é toda ou quase toda a mudança que ocorre com o sistema cardiovascular na gravidez. E, claro, o útero crescendo, ele também muda o coração para a esquerda um pouco. Isso quer dizer que também existe algumas mudanças anatômicas. Eu sei que isso é muita informação,
mas o sistema cardiovascular sofre muitas mudanças para ajudar a gravidez. Então, agora, nós vamos falar das mudanças que acontecem no sistema respiratório. Então, oxigênio, né? Ou seja, o feto usa oxigênio e a mãe tem que usar mais oxigênio para apoiar todas as mudanças no corpo. Isso significa que a mãe precisa de mais oxigênio no sangue. Isso é feito aumentando a ventilação minuto, ou seja, o volume de ar acontece a cada minuto. E, novamente, isso acontece por causa da progesterona no sangue. O que acontece é que a progesterona ela age nos centros respiratórios centrais no cérebro, isto é, para instruir os pulmões para absorver mais ar a cada respiração. Então, é por isso que você acaba tendo mais ar a cada respiração durante a gravidez. E uma coisa que deve ser levada em consideração é que, como você está inalando mais ar durante a respiração, mais dióxido de carbono está sendo exalado a cada respiração. E o dióxido de carbono é um ácido. Então, para manter o pH do sangue equilibrado, o corpo responde a essa diminuição do dióxido de carbono. E isso aumenta a secreção de bicarbonato. E lembrando que o bicarbonato é uma base dos rins. Então, você acaba aumentando o bicarbonato dos rins. Então, você acaba um pouco normal ou um pouco alcalótico. Então, um pH sanguíneo ligeiramente básico. E, por fim, nós temos duas mudanças anatômicas também. Então, o útero aumenta e empurra o diafragma para cima cerca de 4 centímetros ao longo de uma gravidez. Mas a parede torácica, durante a gravidez, é mais móvel, é mais flexível, e sua circunferência é maior. E aí, isso funciona para compensar esse deslocamento para cima do diafragma. Então, vamos terminar essa aula discutindo as mudanças que ocorrem no rim. E são duas coisas importantes. A primeira é que nós dissemos que existe um aumento no volume sanguíneo durante a gravidez, correto? E, em segundo lugar, todas as artérias do corpo estão se dilatando durante a gravidez. E isso inclui as que fornecem o rim. Então, se você juntar essas duas coisas, você acaba tendo mais fluxo sanguíneo para o rim. E isso significa que você acaba gerando um aumento na taxa de filtração do sangue através do rim. Você conhece aquele filtro de água que você pode colocar diretamente na sua torneira? Então, se seus canos e sua torneira ficarem muito maiores, eles vão ficar muito mais largos e muito mais água vai correr através dos canos. E aí, a taxa de filtração da água ela vai aumentar drasticamente. Então, é mais ou menos isso que acontece aqui. O rim é como seu filtro de água na medida em que filtra todo o seu sangue. Com relação à bexiga, nós não sabemos ao certo o que faz com que a mulher grávida ela urine mais do que o normal. Há uma ideia de que a progesterona, que relaxa o músculo liso, relaxa e aumenta a capacidade da bexiga. E também existe a ideia de que, quando o útero cresce, ele diminui a capacidade da bexiga. Nós não estamos totalmente certos a respeito disso. Mas uma coisa é certa, as mulheres grávidas elas tendem a urinar com mais frequência do que o normal. E isso tem a ver com o aumento de produção de urina, bem como a pressão na bexiga do útero. E essa pressão do útero também leva à dilatação do uréter. Então, os uréteres ficam dilatados. E o útero colocando pressão aqui, ele cria um tipo de bloqueio de estrada. E aí, essa urina acumulada, ela age como meio para o crescimento bacteriano. Porque nós sabemos que a estase urinária é um fator de risco para o crescimento bacteriano. E talvez seja por isso que as mulheres grávidas elas sejam mais sensíveis ao desenvolvimento de pielonefrite, ou melhor dizendo, infecção do rim. Então, essa infecção ocorre porque o útero está colocando pressão sobre os uréteres. Então, essas são algumas alterações fisiológicas que ocorrem na gravidez. Ou seja, mudanças no sistema cardiovascular, no sistema respiratório e no sistema renal. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!